Fala galera, tudo bem? Chegou a hora da gente falar sobre a seleção da Inglaterra, que chega à Copa do Mundo como uma favorita dentro do seu grupo B, mas com muitas dúvidas e questionamentos em relação ao momento, ao desempenho em 2022, em relação aos problemas também nos meses anteriores à Copa do Mundo, há dúvidas que impactam no time titular, na formação tática que vai ser usada na maior parte do tempo também. Enfim, é uma seleção inglesa com problemas na chegada à Copa do Mundo. Aliás, é até interessante a gente pegar um pouco esse recorte dos últimos anos para olhar para uma Inglaterra que conseguiu entregar mais resultados até do que desempenho, o que é curioso porque historicamente a seleção inglesa não entrega resultados, e olha que teve grandes gerações ao longo do tempo, principalmente ali na década de 2000, quando teve ótimos times individualmente, coletivamente não conseguiu chegar ao desempenho esperado. E com o Gareth Southgate em 2018 era um time jovem, mas era um time que sabia o que fazer em relação a plano de jogo, não era um plano empolgante, animador, agradável muitas vezes, mas que fez aquela seleção competir bem, chegar até a semifinal da Copa do Mundo, que já foi um resultado histórico para a seleção inglesa, se a gente pensar que não fazia algo do tipo desde 1990 em Copas do Mundo. E aí, na Euro seguinte, em 2021, decide a final, em casa inclusive, acaba derrotada pela Itália, mas foi finalista, foi vice-campeã europeia. Então se a gente pega esse recorte dos resultados, parece que a gente está falando de uma das grandes potências do futebol mundial no momento. E não é bem por aí. A Inglaterra não tem sido essa seleção confiável, embora reúna sim vários jogadores de qualidade, inclusive nessa troca de geração, né? Nessa entrada, nessa chegada de jogadores jovens de muito talento, de muito potencial ao longo dos últimos anos. Inclusive em 2018 existia essa expectativa de que o time para 2022 estaria mais pronto, e eu diria que embora a Inglaterra tenha sim conseguido juntar mais nomes, talvez de qualidade para alguns setores, como time acho que chega num estágio inferior, apesar de ter mais experiência e apesar de ter conseguido bons resultados dentro das principais competições. E tem até um outro ponto que é: o grupo da Inglaterra, o grupo B da Copa do Mundo, é um grupo teoricamente fácil, o que faz da Inglaterra uma super favorita a avançar sem problemas. E talvez esteja aí uma grande casca de banana, porque a Inglaterra é historicamente uma seleção que decepciona. E a Inglaterra é também uma seleção que tem dificuldades muitas vezes para conseguir se impor diante de adversários inferiores. E quando a gente olha para um grupo que tem uma seleção norte-americana repleta de problemas dentro do ciclo, pouco convincente, com dúvidas para a Copa, uma seleção do País de Gales, aí tem uma rivalidade local, né, inclusive com a Inglaterra, mas uma seleção do País de Gales que tem um nível técnico individual inferior, mas que consegue competir bem como time, que também conseguiu resultados expressivos nos últimos anos, principalmente na Euro em 2016, mas chegando à Copa do Mundo agora depois de tanto tempo sem jogar, né, desde 1958, é um adversário que pode se mostrar chato para a Inglaterra. E o Irã que provavelmente vai fazer a sua proposta defensiva para forçar que a Inglaterra seja criativa. Então acho que é uma primeira fase que o fato de carregar esse favoritismo pode se transformar em um peso nas costas que a Inglaterra vai precisar saber lidar. E vai precisar saber lidar para superar, vai ter que ser jogando bola. E aí está um dos grandes desafios. Essa seleção é capaz de apresentar um futebol convincente, criativo, ofensivo, imponente? Tenho minhas dúvidas, mas vamos falar então sobre algumas das escolhas, dúvidas, problemas, olhando para essa base que chega à Copa do Mundo. Começando pelo gol, Jordan Pickford é o titular, embora tenha até ficado fora de convocação, mais por uma questão de poder se recuperar fisicamente, de ganhar um descanso da seleção, mas ele é o goleiro titular. A Inglaterra testou outros nomes, muito provavelmente para pensar na formação de elenco, para ver quem é o reserva imediato e tudo, mas o Pickford é o goleiro número 1 da Inglaterra. Aí indo para a defesa, a gente começa já a entrar em algumas questões bem importantes. Qual vai ser o sistema tático da Inglaterra? 3 zagueiros ou linha de 4? O Southgate usou as duas formas, as duas formações, as duas maneiras. E aí a gente já entra em um ponto crucial, que é qual será a condição do Kyle Walker para essa Copa do Mundo. Porque ele é um dos jogadores mais importantes para as variações de sistemas e também coletivamente falando para essa seleção. O que abre um parênteses bem interessante também, que é falar sobre as opções de lateral direita da seleção inglesa, né? A Inglaterra tem vários jogadores para essa posição. Enquanto várias seleções sofrem para encontrar um lateral direito de alto nível, a Inglaterra tem um festival de opções, o que gera inclusive muitos dos questionamentos, por exemplo, sobre a pouca utilização do Alexander-Arnold, que certamente é o jogador mais cerebral do ponto de vista de capacidade de organização ofensiva, de armação. Enfim, vou entrar nesse mérito já já. Primeiro eu quero ficar no Kyle Walker. Como eu já falei em outros vídeos, eu tô gravando o vídeo bem antes das listas oficiais para a Copa do Mundo. Então, eu estou me baseando muito mais como último período de amostragem, né, de análise, de avaliação, a data FIFA de setembro.
E se a gente pegar o início de outubro, o Kyle Walker sofreu uma lesão que faz com que ele possivelmente se recupere muito em cima da Copa do Mundo. Qual vai ser o estágio físico para ele jogar? Porque se ele não joga, o problema que já existe fica ainda maior. Então vamos falar, porque já que uma coisa está diretamente interligada à outra, ao falar se vai jogar com linha com 4 ou 3 zagueiros, a gente fala nas características dos zagueiros, nas características dos alas ou laterais e consequentemente no número de opções para o ataque. Então é meio que impossível falar sobre uma coisa só sem estar tudo interligado no caso da Inglaterra. Vamos começar falando sobre qual é o sistema, provavelmente, base na cabeça do Gareth Southgate, então. Com todo mundo bem fisicamente, e aí eu tô partindo do princípio do Walker bem, o Walker é o zagueiro pela direita de um trio de zaga que tem o Stones como zagueiro central e que tem o Maguire como zagueiro pela esquerda. Aí já tá um outro ponto crítico. O nível de rejeição ao Maguire atualmente. O Maguire, claro, não conseguiu se firmar no Manchester United, não se mostrou à altura, principalmente pelo preço que foi pago, essa etiqueta custa e pesa muito para ele até hoje. Na Copa do Mundo passada e no início desse ciclo, o Maguire tinha uma função bem importante, que tinha tudo a ver com a confiança que ele atingiu no melhor momento da carreira, que era o de ter liberdade como esse zagueiro pela esquerda para se projetar, para ajudar a iniciar a saída de bola. E hoje a gente olha para o Maguire e dificilmente vê capacidade dele para fazer esse trabalho com bola e também nenhuma segurança defensiva. É um ponto crucial. Mas o Southgate vai sacar o Maguire da defesa? Aí tá uma outra questão, porque se sacar vai ser para colocar quem? O Eric Dyer chegou a ser resgatado, testado na seleção, mas aí muito provavelmente para cenários com 3 zagueiros, para ele ser o zagueiro central, o que empurraria o Stones para fazer o lado esquerdo desse trio de zaga. É possível. Aí a gente precisa lembrar de outros nomes. O Mings, na época da Euro, chegou a ser titular em jogo, inclusive, de seleção, depois perdeu espaço. O Tomori, pra mim, é um grande pecado do Southgate não ter testado mais, até pelo nível que ele mostrou no Milan. E é um zagueiro que poderia fazer mais parte dessa rotação aí para a linha com 3 ou linha com 4 na defesa. Então o fato é que a Inglaterra tem 2 potenciais problemas de naturezas distintas, né? Walker, qual é a condição física? Maguire, qual é a condição técnica e psicológica para ser um titular na Copa do Mundo diante de tanto holofote em cima dele pelos piores motivos possíveis? Claro, tô falando motivos técnicos. Poderiam ser motivos bem piores fora de campo e tal, mas não é a questão aqui. Então, ao falar de 3 zagueiros, 2 apresentam problemas e a Inglaterra não tem tantas opções assim. O Ben White poderia ser um cara até para servir como esse híbrido, pode jogar como um zagueiro, mas pode jogar como um lateral ficando mais na base, funcionaria para linha de 3 ou linha de 4, mas nem foi convocado na última lista do Southgate também. Então assim, tem alguns questionamentos em relação a elenco que envolvem diretamente essas possibilidades para formação da linha de defesa. Mas dando sequência a isso, até porque eu vou falar de várias variações aqui, é inevitável. Já que eu tô falando do time ideal do Southgate como 3 zagueiros, a gente chega a essa segunda linha, que é a linha que tem os volantes. Na cabeça do Southgate ao longo do ciclo foi muito nítido que Declan Rice e Calvin Phillips formavam a dupla de volantes. A gente entra em outro aspecto físico aí. Calvin Phillips se machucou logo que chegou ao Manchester City, não fez o início da temporada na Premier League, e mesmo à disposição, ele acaba sendo um jogador que perde minutos em relação ao que tinha no Leeds United, porque o titular da posição no Manchester City é o Rodri. Então assim, o Calvin Phillips chegará à Copa do Mundo com menos rodagem, tecnicamente falando, minutagem, e com menos ritmo por conta da lesão que o afastou do início da temporada europeia também. Tem um problema aí. Nesse caso, esse talvez seja um único problema que possa abrir uma solução ou uma alternativa interessante, que é um maior espaço para o Jude Bellingham se consolidar como titular. O Bellingham, para mim, é o melhor meio-campista inglês dessa geração, o melhor meio-campista que a Inglaterra tem à disposição, só que ele sofre com algo que não é incomum. A Inglaterra tem um olhar muito fechado para o próprio país, para o próprio futebol. Então, o fato do Bellingham não jogar na Premier League faz com que ele tenha muito menos reconhecimento. E o fato dele já estar no Borussia Dortmund, desde que chegou lá, se destacando e mostrando ser um destaque do futebol europeu, nem sempre teve o mesmo burburinho para a seleção. Então esse nível dele no Borussia Dortmund nem sempre virou um pedido de titularidade, ou de mais minutos, ou de mais espaço, de mais protagonismo na seleção inglesa. Isso talvez tenha começado a mudar um pouco mais justamente nessa data FIFA de setembro, quando o nível apresentado por ele na seleção foi suficiente para muita gente falar, opa, aqui tá um cara que pode conduzir esse meio campo da seleção. E aí talvez ele comece a carregar um pouco mais esse status que acho que ele poderia ter conquistado antes na seleção, pelo nível que ele mostra no Borussia Dortmund. Mas então, fato é que a Inglaterra não terá na Euro a melhor situação, né, o melhor contexto para o Calvin Phillips. E aí tem uma outra questão que envolve a capacidade física, porque se a gente for pensar no que de melhor a Inglaterra apresentou na Euro, por exemplo,
para mim foi a capacidade física para pressionar adversários. E essa capacidade sem bola passa muito pelos comportamentos e características de Declan Rice e Calvin Phillips, que são jogadores que podem fazer essas perseguições de uma maneira muito implacável fisicamente falando. O Bellingham já é um jogador muito mais técnico, já é um jogador que tem muito mais qualidade para construir, iniciar, se projetar, arrancar na chegada à frente, armar o jogo como um meio-campista a mais. Ele oferece muito mais do que Calvin Phillips e Declan Rice no momento com bola. Agora, sem a bola do ponto de vista de intensidade, encaixes individuais de marcação, muda um pouco a característica. Mas enfim, vamos dar sequência. Aí a gente vai às alas. Começando pela ala esquerda. A ala esquerda tem problemas também, porque o Chilwell não tem a minutagem que o Southgate gostaria que ele tivesse no Chelsea. E com isso, e até também por lesão e tudo, ele acabou perdendo prestígio e status e abrindo novamente a porta para que o Luke Shaw seja, na chegada à Copa do Mundo, teoricamente a melhor opção para a ala esquerda ou para a lateral esquerda, dependendo do sistema, pelo lado esquerdo. Embora o próprio Southgate tenha falado que se preocupa com a perda de minutos do Shaw no Manchester United na temporada. Então a gente vê que tem problemas aí, inclusive uma alternativa que já foi até testada é usar o Trippier, lateral direito, como ala pela esquerda, se for o caso. O Trippier tem a confiança do Southgate e, como eu já falei, a lateral direita talvez seja a posição melhor servida, né, pela seleção, pelo elenco da seleção inglesa, porque são muitas as opções por ali. E aí a gente chega exatamente nessa ala direita. Na ala direita, de uma maneira geral, assim, a disputa que há ali considerando que o Walker, embora seja lateral direito, joga como um zagueiro pela esquerda nessa formação, a lateral direita tem alguns nomes. Alexander-Arnold, talvez fosse o titular na cabeça de muita gente por toda a qualidade que tem para lançar, cruzar, armar, passar. É um jogador com um enorme recurso técnico ofensivo de fato. Para mim, o melhor entre as opções das laterais atacando. Só que aí a gente vai precisar desmembrar um pouco essas características para tentar entender um pouco dessas escolhas. O Alexander-Arnold talvez seja o melhor atacando, mas seja o mais frágil fisicamente e o menos seguro defensivamente. Então, por conta desses dois aspectos, ele perde muito espaço nessa disputa e geralmente não é nem a segunda ou terceira opção. Ele acaba virando a quarta opção da ala direita da seleção inglesa. De novo, não sei nem se foi convocado, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, porque eu tô gravando antes. Então não sei qual é a lista final ainda, mas caso ele não tenha espaço na Copa do Mundo, não se surpreenda porque vai passar muito por esse aspecto. Aí a gente chega nas outras opções. O Trippier, muitas vezes utilizado como ala pela direita, pela capacidade de pegar na bola, de cruzamentos, não acho que seja superior, por exemplo, ao Alexander-Arnold, tá? Aí é uma questão de eu tô olhando como o Southgate enxerga e aí posso falar à parte como eu enxergo cada um deles. Mas só para deixar claro, a análise tem mais a ver como o treinador enxerga as opções e aí depois eu vou dando um pitaco ou outro em relação a como eu penso. Acho o Alexander-Arnold bem mais jogador do que o Trippier, por exemplo. Mas o Trippier geralmente aparece à frente nas opções do Southgate. Agora, o cara que aparentemente conquistou essa posição, talvez seja o mais completo dos laterais quando a gente olha para esses diferentes aspectos. A capacidade de defender, a capacidade física de ocupação de um corredor inteiro e também a qualidade de um cruzamento quando vai à linha de fundo. E aí eu tô falando do Reece James, que provavelmente chega à Copa como a primeira opção para fazer a ala direita da seleção inglesa. Acho que o Reece James é o mais completo, ainda que não seja o melhor, porque acho que são coisas diferentes. Se a gente for falar o melhor, de novo, ofensivamente é o Alexander-Arnold, defensivamente é o Kyle Walker. O mais completo ou mais equilibrado talvez seja o Reece James. Então, o Reece James tende a ser esse cara do corredor direito da seleção inglesa, porque tem um bom cruzamento quando chega ao fundo, porque tem boa capacidade física para fazer a saída e volta, porque tem velocidade também para ajudar em recomposições. Eu vou falar inclusive de uma opção que ele pode ser eventualmente em cenários de linha com 4 ou até de 3 zagueiros. E aí a gente chega para outro setor que também tem várias disputas. O trio de frente. O trio de frente tende a ter dois nomes como consolidados, né? O Harry Kane é o novo titular, indiscutível. O Sterling é uma das referências da geração quando a gente fala em seleção inglesa. Por mais que a gente possa contestar o nível dele em clubes aí nos últimos 2 anos, na seleção ele é um dos principais nomes. Então é natural que ele seja o titular. O que deixa a outra vaga indefinida. Quais são os nomes possíveis aí? Mason Mount, você coloca um armador a mais, você pode ter um Bukayo Saka para fazer esse corredor direito, você pode ter um Phil Foden, que talvez seja dos mais talentosos da nova geração pela qualidade individual para desequilibrar, para criar situações de 1 contra 1, e tem inclusive o Jack Grealish, que acho que tende a ser mais uma alternativa de segundo tempo do que exatamente um jogador para começar partidas. Mas essa é uma impressão que eu tenho em relação às opções de frente. Então são vários jogadores brigando por uma vaga restante do ataque, são alguns jogadores brigando pela ala direita, e a defesa tem problemas para todo lado quando a gente olha.
Então esse é o sistema base, o sistema teoricamente ideal na cabeça do Southgate, que também varia para jogar com linha com 4. E essa variação, como eu falei antes, é muito ditada pelo Kyle Walker. O Walker vai ser o zagueiro pela direita ou o lateral pela direita? O que o Walker entrega que mais nenhum jogador entrega? A capacidade de correr para trás. O Walker faz muitas correções e nas transições defensivas é muito importante porque ele tem essa capacidade de corrigir problemas defensivos, de defender a profundidade nos momentos em que a seleção inglesa tivesse subido um pouco mais a marcação. E outro aspecto que ele entrega é, no momento com bola, se você quiser atacar com mais um jogador, ele é um lateral que pode fazer ultrapassagem para chegar à linha de fundo, que pode eventualmente fazer uma saída de bola por dentro achando passes, coisa que ele faz no Manchester City quando ele muitas vezes fica na base da saída de bola mesmo, já que o lateral armador no City tende a ser o João Cancelo, por dentro ou por fora, mas o Walker tem esse repertório maior de alternativas táticas e de funções defensivas também que ele pode fazer. Por isso até eu falei da possibilidade do Reece James. O Reece James foi utilizado em alguns casos muito específicos como um zagueiro pela direita do trio, para justamente defender a profundidade pela velocidade que tem, pela aceleração que tem. Pode ser que o Southgate use isso para a seleção, pela carência de opções confiáveis para a zaga, caso o Kyle Walker não esteja 100% fisicamente. Então é uma alternativa a mais que surge por ali. Agora, em caso de linha com 4, a tendência com o Kyle Walker é que ele seja o titular como lateral. E aí a dúvida é, se você for tirar o Maguire da dupla de zaga, quem vai jogar ao lado do Stones? É outro problema que a seleção inglesa tem. O Stones é o pilar defensivo, embora também seja um jogador que ao longo da carreira sofra com diferentes tipos de lesões, né, ao longo do tempo. A questão de variar para uma linha com 4 abre uma outra possibilidade, que é ganhar mais uma peça ofensiva, que é você deixando o Walker como lateral pela direita, você abre mão de quem joga na ala direita e coloca mais um meia. Então você pode ter nesse caso o Mason Mount encorpando o meio campo, passando a jogar num 4-3-3, por exemplo, que tem Mount e Bellingham à frente de um Declan Rice, ou seja, você ganha 2 armadores à frente de um primeiro volante e pode ganhar mais um ponta. Então não precisa ser o Mount ou o Phil Foden. Pode ser o Mount como um dos armadores por dentro e o Phil Foden aberto como um ponta pela direita. Da mesma forma pode ser o Grealish, da mesma forma pode ser o Saka. São opções que a Inglaterra ganha nessas variações de linha com 3 zagueiros para linha com 4. Essas são as principais possibilidades inglesas, mas o fato é que a Inglaterra não chega à Copa do Mundo com uma estrutura tão montada a ponto de entender muito bem qual é o caminho que essa seleção inglesa busca para atacar, ou para defender, ou para as escolhas técnicas, táticas do Southgate. Me parece passar muito mais pelas características dos jogadores de acordo com o que ele imagine para cada um dos jogos. E com vários problemas, como eu já citei, em diferentes setores. Principalmente a questão do Kyle Walker vai ser fundamental. Ele estar bem fisicamente significa uma solidez, um equilíbrio muito maior coletivo para a seleção inglesa. E aí muita gente olha meio torto e fala, pô, mas o Walker não é o jogador com mais refinado para jogar na lateral diante dessas alternativas. Pois é, talvez não seja, certamente não é mesmo, do ponto de vista de um último passe, de um cruzamento, mas pelo que ele oferece no momento sem bola e pelo que ele oferece como alternativas de variações, ele acaba sendo uma peça-chave dentro desse sistema. Aliás, desses sistemas, né? Seja com 3 zagueiros, com linha com 4, seja atacando, seja defendendo. É um ponto crítico pra gente observar. Agora, um ponto é fato. A Inglaterra tem nomes que podem desequilibrar jogos, principalmente quando a gente olha para um Harry Kane no comando do ataque, pelo que ele pode gerar como goleador, mas como garçom também, pela capacidade dele de baixar e virar um passador, um armador para quem entra em profundidade. E aí entra um papel muito importante do Sterling, porque Harry Kane e Sterling dividem muitos gols da Inglaterra, no sentido de que falta mais gente assumir o protagonismo de gols para que a seleção não fique ultra dependente desses dois. E aí, para fechar, um ponto final, diante de todas essas alternativas, reparem que eu não falei de 2 nomes que em tese seriam pilares da construção dessa Inglaterra nesse ciclo. Marcus Rashford e Jadon Sancho. 2 dos jogadores mais talentosos, de maior potencial e que já jogaram muita bola, o Sancho no Borussia Dortmund, o Rashford no Manchester United, mas que perderam bastante espaço, tanto que nem convocados foram na data FIFA de setembro. Não sei sinceramente se estarão na Copa do Mundo, pode ser que você assistindo esse vídeo já tenha a resposta se a convocação tiver saído, mas pode ter certeza que esses caras perderam espaço dentro dessa hierarquia aí de opções. Eles caíram bastante na lista, porque caíram de desempenho nos seus clubes e porque o próprio Southgate parece, no momento, não confiar tanto nesses 2 jogadores que, no mundo ideal, estariam como jogadores que poderiam desequilibrar qualquer partida numa Copa do Mundo. Não é a impressão que a gente tem num recorte mais recente. É isso, um abraço para todo mundo, até a próxima.